A ansiedade é a epidemia invisível do nosso tempo. Você não vê, mas sente. É aquela sensação de que algo está prestes a dar errado, mesmo quando tudo parece normal. É o peso no peito, a mente acelerada, o coração batendo sem motivo. E o mais engraçado é que nada realmente aconteceu. A ansiedade é, como dizia Seneca, sofrer antes da hora. Pensa comigo, quantas vezes você passou noites em claro, preocupado com algo que nem aconteceu? Uma entrevista de emprego, um resultado de exame, uma conversa difícil. E quando finalmente chegou o momento, não foi nada daquilo que você tinha imaginado. Você perdeu sono, saúde, energia, por algo que estava só na sua cabeça. Seneca falava: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é exatamente isso que a ansiedade faz. Cria monstros que só existem dentro da sua mente. Agora, pensa numa cena de Attack on Titan. Os personagens vivem com medo dos titãs, que estão do lado de fora das muralhas. Mas a maior parte do sofrimento deles não vem dos titãs em si, mas do medo de quando e como eles vão atacar. O terror da espera. E esse terror é pior que o ataque em si. A ansiedade funciona igualzinho. O titã pode nem aparecer, mas você já está se torturando por dentro. Seneca tinha um conselho poderoso: aquele que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. Traduzindo, se a vida já vai trazer problemas inevitáveis, para que você vai inventar problemas que não existem? É como assistir a um filme de terror antes de dormir e depois reclamar dos pesadelos. Mas calma, não estou dizendo que você pode simplesmente desligar a ansiedade como quem desliga a TV. A mente não funciona assim. A questão é como a gente aprende a domar essa fera. Primeiro, vamos falar da raiz da ansiedade, o futuro. A ansiedade é sempre um empréstimo de sofrimento do amanhã. É se preocupar com contas que ainda não venceram, com doenças que você ainda não tem, com rejeições que talvez nunca aconteçam. Seneca dizia que a vida é dividida em 3 tempos: o passado, que já não está mais nas suas mãos, o futuro, que ainda não existe, e o presente, que é o único tempo real. E a ansiedade é justamente a incapacidade de viver o agora. Quer um exemplo? Em Naruto tem uma cena do Rock Lee antes de lutar. Ele poderia ter entrado em pânico pensando: e se eu perder? E se rirem de mim? E se eu nunca mais tiver outra chance? Mas o que ele faz? Respira, se concentra e pensa: eu vou dar tudo de mim agora, nesse momento. É isso, só o presente importa. Seneca daria risada da forma como vivemos hoje. A gente se estressa por causa de uma notificação no celular, por causa de uma mensagem que não chegou, por causa de um futuro que a gente inventa na cabeça, mas que quase nunca se confirma. E sabe o que isso gera? Um ciclo de tortura. Você imagina o pior, seu corpo reage como se aquilo fosse real, você se desgasta emocionalmente e no final descobre que sofreu à toa. Vamos ser sinceros, todos nós somos assim. Eu mesmo já fui, então por que não tentar pegar esses ensinamentos? É como se a ansiedade fosse um simulador de tragédias e você passa horas dentro dele, mesmo que nada esteja pegando fogo de verdade. Agora, vou te contar um segredo que parece simples, mas é poderoso. A maioria das coisas que você teme nunca vai acontecer. Pense em todas as preocupações que já passaram pela sua cabeça no último ano. Quantas realmente viraram realidade? Pouquíssimas, certo? E mesmo quando deram errado, você encontrou um jeito de lidar. Seneca dizia que a gente precisa treinar a mente para aceitar 2 verdades. 1. O futuro não está sob o nosso controle. E 2. O presente sempre é mais leve do que a imaginação do futuro. Lembra de Breaking Bad? Walter White passa metade da série se preocupando com o que pode dar errado. A polícia, a família, os rivais. E no fim, percebe que o medo destruiu mais a vida dele do que os próprios inimigos. Ele já estava preso na sua própria mente antes de ser preso pela lei. Então, como aplicar o segredo de Seneca para viver sem ansiedade? Existem 3 passos estoicos. 1. Questionar seus medos. Pergunte a si mesmo: isso que eu temo já aconteceu? Existe evidência real ou é só minha imaginação? 80% do que você chama de ansiedade é só ficção mal contada na sua mente. 2. Viver o agora. Seneca dizia: a vida é bem dividida quando cada dia é considerado uma vida inteira. Ou seja, trate o dia de hoje como se fosse suficiente em si mesmo. Respira, observa, vive o presente. 3. Aceitar o inevitável. Parte da ansiedade vem da ilusão de que podemos controlar tudo, mas não podemos. Se algo vai acontecer, vai acontecer, e a sua preocupação não vai mudar absolutamente nada. Quer um paralelo mais pop? Pense em Kung Fu Panda.
O mestre Uguay diz: ontem é história, amanhã é um mistério, mas hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. É praticamente um resumo estoico em forma de desenho animado. A ansiedade é como carregar uma mochila cheia de pedras imaginárias. Você anda mais devagar, se cansa mais rápido e no fim descobre que a mochila estava vazia. Seneca te diria: larga essa mochila. Agora, uma verdade que dói: a ansiedade nunca vai desaparecer 100%. Ela faz parte do pacote humano, mas você pode aprender a não ser escravo dela. Quando a mente começar a criar cenários catastróficos, lembra do conselho de Seneca: a vida é muito curta e ansiosa para aqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. A solução não é controlar o futuro, mas parar de tentar controlá-lo. Um último exemplo: em One Piece, Luffy nunca fica paralisado pensando no que pode dar errado. Ele simplesmente age. Se perder, ele aprende. Se ganhar, ele celebra. Mas nunca deixa a ansiedade roubar sua coragem. E talvez esse seja o maior segredo de viver sem ansiedade: agir no presente em vez de se perder em fantasmas do futuro. Então, da próxima vez que a ansiedade bater, respira fundo, olha ao redor, pergunta a si mesmo: o que realmente está acontecendo agora? Quase sempre a resposta vai ser nada. Nada além da sua imaginação tentando te enganar. E aí, lembra de Seneca. Lembra que o sofrimento antecipado é desperdício de vida. Lembra que você já sobreviveu a dias ruins antes e vai sobreviver de novo. No fim, o segredo de viver sem ansiedade não está em mudar o futuro, mas em mudar a forma como você enxerga o presente. A vida não acontece amanhã, a vida acontece agora. Enquanto a maioria corre desesperada tentando controlar o que não existe, o sábio estoico caminha leve, porque entendeu que o futuro é apenas uma sombra, e a sombra só tem força se você acreditar nela.